Vai. 15. Boa noite, pessoal. O nosso tema para o PCC é o lúdico numa sala de aula do ensino fundamental. A nossa equipe é o Clebson, eu, Jeane, o Josemar, o Tadeu e a Thaís, que ajudou na elaboração dos slides, na filmagem. Então, por favor, passa. Bom, o método que a gente utilizou, na verdade nós utilizamos dois. Foi a observação direta e depois um questionário. Foi o seguinte, eu fui na reunião de pais do meu filho, ele estuda no terceiro ano do ensino fundamental, numa escola da rede privada, lá em Joinville. E eu fui à reunião porque até eu tinha faltado na primeira reunião e a professora falou, dessa vez você vem, né? Eu, sim, eu vou. Preparada para tudo, né? Quando a gente vai na reunião de pais, eu estou preparada para tudo. Aí chegando lá, ela agradeceu a presença dos pais, fez algumas considerações pontuais sobre matérias de língua portuguesa, de matemática. Aí ela entrou num assunto assim que me chamou a atenção. Ela falou assim, olha, eu preciso da colaboração de vocês porque tá uma comadragem agora aqui na sala, as meninas estão trazendo as bonecas, uma é a mamãe, a outra é a tia, a outra é a madrinha, e nessa semana uma delas trouxe brigadeiros para comemorar o aniversário do bebê, na hora do recreio. Aí eu falei, puxa, mas as meninas de 8 anos ainda brincam de boneca, né? E eu pensei, quando eu ia para a escola eu não levava bonecas. Fiquei pensando nisso. Aí depois ela comentou que os meninos estão brincando com os peões, que chamam de Beyblade, que eles ficam atirando assim, fazendo tipo uma arena de peões, e sobre os álbuns de figurinha também. E aí participei da reunião toda, ela falou do boletim e tal, e eu fui para casa, né? E eu, de repente, me deu um clique, falei assim, isso daí pode ser o nosso trabalho de PCC. Porque durante a reunião, ela também comentou de algumas atividades em sala de aula. Ela comentou de uma atividade de matemática que ela pediu para as crianças trazerem uma fita métrica de casa para a aula de matemática. E aí virou uma grande brincadeira, porque eles começaram a medir os móveis, medir o braço um do outro, medir quanto mede a cabeça, quanto mede a coxa. E foi muito interessante, porque ela falou que eles participaram bastante, foi uma aula dinâmica, que eles aprenderam bastante. Aí eu pensei, puxa, as meninas levam as bonecas, e ela falou que isso, de certa forma, está atrapalhando a aula, porque elas levam as bonecas para o recreio. E ela falou da fita métrica, que acabou virando na mão deles um brinquedo, e que ajudou ela a desenvolver uma aula de matemática. Daí eu falei para o pessoal, né, da minha ideia, falei para o grupo, o pessoal gostou. Aí a gente começou a trabalhar como que a gente ia coletar os dados para a pesquisa. Aí a gente pensou numa entrevista com essa professora. Ela é uma professora experiente, já está há 8 anos no magistério, só com ensino fundamental. Ela já é uma senhora, já assim, de meia idade. E aí ela falou para mim que não tinha tempo para a gente entrevistá-la, mas que eu podia fazer um questionário que ela responderia. Aí nós montamos um questionário com 10 perguntas, e ela respondeu por escrito, está até escaneado para a gente postar junto com o report para a professora. E nesse primeiro momento, sim, foi a observação em sala e depois o questionário para a professora dele. Okay. Então, a partir dessa observação da nossa colega, o próximo passo então é a gente descobrir os pontos, né, para a gente poder trazer para a nossa teoria, né, para o nosso aprendizado. Então, os pontos que a gente pôde observar a partir dessa observação da Jeane foi a brincadeira em sala de aula e também as atividades lúdicas, né? E a gente começou então a pesquisar, né? E a gente começou também a se lembrar da nossa infância, do nosso quando a gente fazia ensino fundamental. E a gente começou a lembrar como as atividades lúdicas e a brincadeira, de uma forma organizada e bem planejada, ela tem um benefício sim para o aprendizado, para o desenvolvimento do aluno, né? E aí, buscando o referencial, a parte teórica, a gente lembra da teoria de Vygotsky, que fala que a brincadeira é uma atividade dominante na infância, né? Então, e é importante também no desenvolvimento do indivíduo.
possibilidade do aluno, né, da criança, expressar a sua imaginação, faz parte do seu desenvolvimento, né? Além do Vygotsky, a gente também conseguiu ver uma parte bacana do Froebel, um físico também, né, que fala que as brincadeiras mais voltadas nos jogos também desperta nos alunos um estímulo, aquele raciocínio lógico que a gente usa, né, depois em adultos, né? Falando um pouquinho mais de Vygotsky, nós temos a teoria. Justo. A zona de desenvolvimento, né, é dividida em 3 partes. Já foi assim da prova. A zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança é capaz de fazer por conta própria. A atividade que ela faz sozinha, sem precisar de auxílio de ninguém mais. Desenvolvimento potencial, atividades que ela faz com auxílio de alguém mais experiente. Por exemplo, atividades em casa ou na escola, em casa um trabalho manual, com ajuda dos pais, na escola, atividade que ela faz com auxílio do professor ou de alguém, um monitor, que irá auxiliá-la nessa tarefa. E tem a zona de desenvolvimento proximal, que é o que está entre o real e o potencial. É aquilo que a criança faz com a ajuda de alguém mais experiente, mas que pode vir a ser uma tarefa que ela fará por conta própria, assim que adquirir experiência suficiente para isso, para tal. Esses 3 zonas de desenvolvimento que Vygotsky desenvolveu na sua teoria. E aí, por fim, né, além dessa teoria um pouquinho mais macro de Vygotsky, ele ainda aprofunda um pouquinho para falar da brincadeira, como eu já tinha dito antes, mas ele diz que a brincadeira possui 3 características, né? A imaginação, a imitação e a regra, né? E é isso, nesses 3 pontos, né, que a gente acredita, né, que seja importante no desenvolvimento do aluno. Discussão. Ok. A apresentação do instrumento, a observação e relato sobre os apontamentos que a professora colocou para os pais dos alunos, no que diz respeito aos brinquedos e brincadeiras e os comentários dos pais, e relato das atividades lúdicas realizadas em sala de aula. Foi feito um questionário, então, com 10 perguntas em que a professora respondeu sobre o assunto. O procedimento foi o seguinte, como a nossa colega falou, após a observação na reunião dos pais, o grupo preparou o questionário e depois de respondido pela professora foram feitas análises de interpretação, que eu vou falar logo a seguir, de caráter qualitativo, com base na teoria exposta. Então vamos para os resultados, aquilo que a gente tirou dessa observação feita através desses instrumentos. A primeira coisa que eu queria destacar, eu sei que a gente já falou, a professora é experiente, ela está ali atuando há mais de 8 anos, ela tem um conceito muito legal sobre essa questão, e para ela, né, como definição que ela deu, ela falou, olha, lúdico é isso, né, lúdico é isso, seria um instrumento de inserção do indivíduo numa sociedade regrada. Então, tipo, é um instrumento para ela. O lúdico é um instrumento, e nós temos que concordar com ela, de inserir o indivíduo numa sociedade que tem regras, e ali é uma boa oportunidade para desenvolver isso. E verificou-se que a brincadeira em sala de aula é uma excelente ponte para o aprendizado. Eu sei que a gente tem a mania de desprezar coisas pequenas, simples, não é verdade? E a brincadeira é uma dessas coisas que a gente muitas vezes considera só realmente como brincadeira, mas nós vimos nessa observação que ela é uma ponte, que ela impulsiona para o aprendizado. O lúdico também possibilita ao professor questionar
problematizar situações para os alunos pensarem, criarem e elaborarem as suas próprias hipóteses e soluções, usando o brinquedo, usando o brincar mesmo, como a Giane falou para nós anteriormente. Então, a exemplo, como a Giane falou sobre as bonecas, aquela questão de falar sobre o aniversário, quer dizer, uma convenção social e tudo mais, como lidar com isso, são fatores bem bacanas. E a aplicação disso na prática, né? Como é que se dá? A gente tem tem prós e contras, naturalmente, como qualquer outra estratégia que a gente fosse usar. Os aspectos favoráveis e desfavoráveis. Eu quero destacar aqui 3 aspectos concernentes ao professor. Um aspecto que é um desafio é uma classe com muitos alunos. Como é que você vai controlar aquela ansiedade toda dos alunos querendo participar, querendo falar? Enfim, pode ser um ponto desafiador para o professor. Segunda coisa, não deve se brincar por brincar. Respeito na sala de aula, que é um tempo a gente não pode perder tempo. Então, o professor tem que ter em mente um objetivo para ser alcançado com isso. A Giane falou sobre fita métrica, por exemplo, né? Com certeza a professora tinha já a ideia, não, eu vou trabalhar com medidas, eu vou desenvolver esse assunto. Okay? E um outro fator importante concernente ao professor é o professor ter a capacitação para isso, senão ele não vai conseguir desenvolver, por mais simples que isso pareça. E um bom ensejo, as oportunidades, uma boa oportunidade é aproveitar os próprios brinquedos que as crianças levam, que são boas ferramentas para serem aplicadas em várias disciplinas. Vamos pensar, por exemplo, a descrição de uma boneca, a produção oral, a produção escrita, o material empregado na confecção da boneca, ok? Tudo isso são elementos que você pode trabalhar em várias disciplinas. Que conclusões, que considerações finais nós fazemos diante dessa observação feita? Primeiro, não vamos descartar isso. O lúdico é uma ferramenta que pode auxiliar o professor como mediador no processo, o professor como mediador nesse processo de desenvolvimento individual, da conquista de autonomia do aluno, de inserir o aluno no contexto social, que é um desafio que o professor enfrenta também. E isso vem a afirmar pressupostos teóricos como os expostos aqui pelos meus colegas. E também as atividades precisam ser conduzidas pelo professor. A criança, no caso que nós observamos, 3º ano de ensino fundamental, ela ainda não sabe diferenciar, em alguns momentos, o limite entre a brincadeira e o ensino. Então, qualquer atividade lúdica, naturalmente, precisa ser mediado pelo professor. Gente, era isso.